Boa noite a todos. Eu vou iniciar a apresentação do nosso trabalho aqui, que vai ser os problemas causados pela pandemia. Nosso grupo é formado por mim, Lucas Prudente, Danilo Gustavo, Caian e Lucas Machado. O objetivo do nosso trabalho, a gente vai falar um pouco sobre o crescimento da dívida pública e as medidas e previsões do governo para como vai ficar o rombo na nossa economia para esse ano. Eu vou iniciar ele falando um pouco sobre o que é dívida pública. A dívida pública reúne todos os débitos do governo federal, governos estaduais e governos municipais com setor privado, setor financeiro e instituições internacionais. O governo ele tem uma receita e ele tem seus gastos. A principal renda dessa receita do governo são os impostos que pagamos. E esses recursos são gastos com saúde, educação, aposentadorias, pensões, salários de servidores públicos e entre outros. Isso quer dizer que quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que cobrir esse buraco com empréstimos. E esse acúmulo de empréstimos é o que forma a famosa dívida pública. E com a pandemia do Covid-19, segundo a previsão do LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi enviado para o Congresso no mês de maio pelo ministro da Economia Paulo Guedes, diz que a dívida pública do Brasil deverá bater o recorde esse ano e com isso ultrapassar a marca de 90% do PIB. Essas projeções mostram que o índice subiria para 90,9% do PIB, se a economia recuar 3% esse ano, e as contas públicas fechariam com um rombo de 634 bilhões. Segundo o boletim do Focus divulgado pelo Banco Central, analistas de mercado já esperam um recuo da economia de 3,7% do PIB em 2020. E segundo a projeção do FMI, Fundo Monetário Internacional, a economia do Brasil encolherá 5,3% em relação a 2019. Então, mais ou menos explicando esse gráfico aqui, é que com os gastos da pandemia, existe a tendência do aumento do déficit primário, que é o resultado entre a receita e as despesas sem considerar os juros de dívida pública. Um exemplo é a necessidade de ampliar o orçamento para o pagamento do auxílio emergencial, pago pelo governo. Nesse caso, visto no gráfico, num cenário como este, com elevado déficit primário e forte queda do PIB, a dívida pública no Brasil sairia de 90% pelo menos até 2023, de acordo com o ministro da Economia. Daí é basicamente isso que está mostrando no gráfico, que agora em 2020 a dívida já vai para 90,9% e vai se manter por mais uns 3 anos mais ou menos. Isso aí é uma previsão que eles fizeram. Beleza? Boa noite, eu sou Lucas Freitas e vou falar sobre as medidas econômicas anunciadas pelo governo federal e pelo Banco Central para fazer frente ao impacto da pandemia de coronavírus e sobre de onde vem e virá o capital para as medidas econômicas do governo contra a crise. Bom, o governo federal anunciou uma série de medidas econômicas e regulatórias para fazer frente ao impacto da pandemia de coronavírus, de dimensões crescentes e ainda incertas que têm paralisado as atividades no mundo. Dentre isso, foram criadas 23 medidas econômicas para tentar amenizar esse impacto. E algumas delas seguem de exemplo no slide. Com isso, o governo terá que arcar com todos esses gastos e necessidades criados por essas medidas econômicas. E de onde vem e virá o capital para as medidas econômicas do governo contra a crise? Bom, o Tesouro Nacional é uma secretaria do governo federal responsável por administrar os recursos financeiros que entram nos cofres públicos, ou seja, é a caixa forte do Brasil. Dentro do Tesouro Nacional existe o Tesouro Direto, que é um programa que permite a compra de títulos públicos federais. Títulos da dívida pública, que são títulos de dívida emitidos pelo governo federal através do Tesouro Direto, ou seja, o governo emite esses papéis como uma forma de captar investimentos. Eles são basicamente uma forma de o governo tomar dinheiro emprestado da população e dos bancos ou de quem mais comprar esses títulos, com promessa de que devolverá esse valor no futuro e com acréscimo de juros. Entretanto, o Banco Central e os bancos também podem comprar títulos públicos, e é daí que surge o dinheiro para o governo gastar em situações de emergência, como o atual combate aos efeitos econômicos do coronavírus.
que ao comprar títulos públicos, o Banco Central simplesmente acredita reservas na conta do Tesouro, que gasta os recursos. E em certo momento, o dinheiro transferido pelo Tesouro é depositado nos bancos, que por sua vez compram títulos públicos que estavam com o Banco Central. E quanto o governo precisará gastar para suprir essas medidas econômicas? Nas contas do ministro da Economia, será necessário gastar 419,2 bilhões com a emissão de títulos públicos em 2020 para o governo se manter em funcionamento e cobrir as despesas extras com a pandemia. Entre essas medidas estão 98,2 bilhões para pagar o auxílio emergencial de R$ 600 e 51,2 bilhões para compensar as reduções da jornada de salários dos trabalhadores e 34 bilhões para empréstimos para empresas pagarem os salários dos trabalhadores. Além das despesas extras para combater a pandemia, o governo já estimava um rombo nas contas públicas de 127 bilhões para 2020. Soma-se isso à expectativa de uma perda de arrecadação de 67,6 bilhões com a queda do PIB e o preço do barril de petróleo, com empresas fechadas, pessoas consumindo menos ou desempregadas. O governo arrecada muito menos impostos com isso. E isso é uma pesquisa feita em abril de 2020 desse ano. Previsão do PIB atual. Então, a estimativa do PIB, onde foi divulgado pelo Ministério da Economia para este ano, é de menos 5,12%, onde a cada mês que passa, essa estimativa vem piorando, certo? Como vocês podem ver no gráfico, a partir do dia 13 de março, essa porcentagem começou a cair bastante, chegando a esses menos 5,12% em 15 de maio. E se caso essa porcentagem for confirmada, vai ser a maior retração registrada no país desde 1962, quando iniciou a série disponível no site do Banco Central. E até este ano, o pior resultado da nossa economia foi registrado em 1990, quando houve uma queda de 4,35% no PIB. Então, uma coisa que vale ressaltar também é que nos últimos 2 anos, né, o país estava vindo crescendo positivamente, onde teve 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019. Então, esse é o resultado, né, da pandemia que vem causando no nosso país, certo? Então, a previsão do PIB nos próximos anos, de acordo com o Ministério da Economia, disse que em 2021, cerca de 3,2%, 2022 de 2,6% e 2023 cerca de 2,5%, né, positivamente. Ou seja, o governo está esperando uma recuperação lenta de nossa economia, com o nível do produto retomado no período pré-crise apenas em 2022, certo? Segundo Vladimir Teles, subsecretário de Política Macroeconômica, ele diz que nossa projeção leva em conta uma crise severa com recuperação lenta e impacto permanente a longo prazo. E provavelmente a retração do PIB neste ano vai ser a maior de nossa história. A paralisação das atividades, deteriorização do emprego e a piora no cenário internacional foi um motivo causador na redução do projeto do crescimento brasileiro em 2020. Bom, eu vou falar um pouco sobre as medidas para reerguer a economia após a pandemia. Uma das medidas é a realização de concessões, onde só no Ministério da Infraestrutura vão ser contratadas 250 bilhões de reais concessões. Alguns economistas apontam que a retomada das reformas é um caminho para voltarmos a crescer. Insistiram na agenda da produtividade e também tendo como prioridade algumas medidas como algumas PECs e reformas administrativas e tributárias. Intervenções em setores estratégicos também podem ser necessárias em alguns setores que forem mais atingidos pela paralisação da atividade. E com isso, a sociedade tem que se perguntar quais são esses setores e fornecer algum tipo de apoio econômico. Uma medida também apontada pelos economistas é a flexibilização do teto de gastos. Esse teto flexibilizado permitirá um aumento significativo do investimento público,
ao mesmo tempo em que permitirá uma redução gradual da despesa com a folha de pagamentos da União, tanto em proporção do PIB como em termos da participação na despesa primária. Com isso, a perspectiva das empresas irá mudar, pelo fato de que o orçamento familiar vai estar reduzido devido às dificuldades enfrentadas durante esse momento. Então o mercado vai ter que se adaptar, já que o valor gasto nas compras cotidianas deve ser muito menor. Então, durante essa pandemia, as pessoas estão ficando em casa e evitando o fluxo de gente. Então, isso faz com que as empresas, por exemplo, relacionadas com viagem e turismo, percam valor. Então, essas empresas podem demorar meses ou até anos para se recuperarem. Então, é necessário paciência dessas empresas para retomar o nível de produção e prestação de serviço aos poucos, aos que elas tinham antes da pandemia. E essas são as nossas referências.